Aleluia. Eu quero que você então, nesse instante, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura desse capítulo, e há uma palavra do coração de Deus para abençoar o nosso coração nessa noite. Mateus capítulo de número 28. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Mateus capítulo de número 28. Quantos se encontraram, digam amém. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram apavorados e ficaram como que se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, por favor, porque nós estaremos voltando a ele enquanto eu prego. E estenda suas mãos em minha direção, ore para que o Espírito do Senhor possa falar ao nosso coração através da sua preciosa palavra. Pai, essa é a tua doce palavra que nós acabamos de ler, a palavra indestrutível, incorruptível do nosso Deus. Queremos te pedir, Senhor, revela por meio do teu Espírito Santo a tua palavra a nós. Ministra a nós a tua palavra, trazendo ânimo, encorajamento, correção, transformação, libertação. Que hoje à noite a palavra seja, Senhor, transformadora, encontro e guarida em nosso coração, e que pela tua palavra nós sejamos encorajados, pela tua palavra nós sejamos animados, pela tua palavra nós sejamos transformados
transformados pela revelação de quem Tu és, pela Tua palavra, nós sejamos ministrados nessa noite. Nós te pedimos, faz isso para a Tua glória. Nós abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra, no bendito nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Pode abaixar as mãos. Eu quero falar hoje à noite sobre o poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria que você mantivesse a Bíblia aberta nesse texto, porque volta e meia nós estaremos voltando a ele. Amém? Mateus 28 fala exatamente sobre isso, sobre a ressurreição de Jesus. E como isso é poderoso e transformador, impactante para as nossas vidas. Como a ressurreição de Jesus tem uma implicação universal, uma implicação cósmica para a nossa vida e para todo o universo, para tudo que é criado, para tudo que existe em todo o cosmos, em todo o universo. A ressurreição de Jesus tem uma implicação atemporal, uma implicação eterna e uma implicação universal. E esse texto fala exatamente sobre isso, porque no capítulo 27, a Bíblia nos mostra como o nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida pela nossa redenção. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter sido salvos, literalmente, de todas as coisas que nos amarrava, que nos prendia, que nos condenava eternamente. E agora nós temos nesse texto algo extraordinário, que é o poder de Deus sendo liberado para a ressurreição do seu Filho, para a ressurreição de Jesus Cristo. E isso nos mostra que o nosso Senhor Jesus, Ele não está morto, Ele não está preso em uma tumba, em um túmulo, em um sepulcro, em uma sepultura, mas Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele está vivo, e Ele continua vivo e operante, e operando em nosso meio dia após dia. Por isso que a Bíblia nos ensina lá em Hebreus capítulo de número 8, que Jesus Cristo é o mesmo, 1:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Senhor Jesus continua operando de forma eficaz eternamente. E a ressurreição de Cristo aconteceu, é um fato histórico. E isso tem implicações eternas. Porque se Ele apenas tivesse morrido e permanecido morto, nós estaríamos apenas tentando adorar ou servir a um mártir, alguém que morreu por uma causa, alguém que morreu como um herói, mas que está morto, como outros homens morreram por uma causa, como outros homens que foram mártires, mas que estão sepultados. Mas a ressurreição de Cristo nos prova que Ele não é apenas um mártir, que Ele não é apenas um homem que morreu por uma causa nobre, mas que Ele é Deus, que Ele venceu a morte. Ele mesmo disse isso em sua palavra: ninguém tira a minha vida de mim. Olha o que ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e tenho poder para reavê-la. E este poder, este mandamento recebi de meu Pai. Então Jesus deixa bem claro que Ele é Deus. Tinha o poder de dar a sua vida pela humanidade, tinha o poder de reavê-la dentre os mortos, mostrando que Ele é Deus. O que esse texto nos ensina? A primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que a ressurreição de Cristo aconteceu no primeiro dia da semana, conforme o texto diz aqui no versículo de número 28, que no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, verso 1, Maria Madalena e a outra Maria foram ver ao sepulcro. Então, essa ressurreição aconteceu na madrugada do primeiro dia da semana. E é por isso, queridos, que nós vemos na Bíblia os primeiros cristãos, os primeiros discípulos de Jesus se reunirem nesse primeiro dia da semana para celebrar o Senhor, se reunirem nesse primeiro dia da semana para bendizer o Senhor, se reunirem nesse primeiro dia da semana para adorar ao Senhor. E é por isso que no Novo Testamento, o primeiro dia da semana é chamado de o dia do Senhor, porque nesse dia o nosso Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. A gente vê, por exemplo, que Ele foi adorado, a primeira adoração com Cristo ressurreto aconteceu exatamente no primeiro dia da semana. No versículo 9 diz assim, verso 9: e eis que Jesus veio ao encontro delas, das mulheres que haviam visto o Cristo ressuscitado. Eis que Ele veio ao encontro delas e disse: salve. Essa é uma saudação. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram.
Então a primeira adoração do Cristo ressurreto, do Cristo que ressuscitou dentre os mortos, aconteceu exatamente no primeiro dia da semana. E a partir desse momento, muitos cristãos se reuniam no primeiro dia da semana para adorar o Senhor, se reuniam no primeiro dia da semana para cantar louvores ao Senhor, se reuniam no primeiro dia da semana para receber o ensino e a instrução da palavra e para adorar o Messias. Outra coisa interessante nesse texto é que quando Jesus ressuscitou, houve um terremoto violento. Versículo 2 a 4 diz assim, olha o que diz as Sagradas Escrituras: e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve, e os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Essa ressurreição foi tão poderosa, que houve um abalo sísmico, a terra tremeu, a terra abalou. Interessante que na morte de Jesus também houve um abalo sísmico. Lá no capítulo 27, quando Jesus estava morrendo, a Bíblia diz que houve um tremor de terra, e que os sepulcros se abriram, e muitos servos de Deus que já haviam morrido, antes da morte de Jesus, quando Cristo morreu, o poder foi tão grande e liberado, que estes mortos que tinham morrido antes de Cristo ser morto, eles ressuscitaram. E diz a Bíblia ainda que eles andaram na cidade de Jerusalém por muitos dias e foram vistos por muitas pessoas. Agora imagine que coisa extraordinária, pessoas que já estavam mortas há muito tempo, há muitos dias, quando Cristo morreu, na hora que ele estava sendo crucificado, entregando o seu espírito, a Bíblia diz no capítulo 27 isso, que houve um tremor de terra, que houve um abalo sísmico, e quando o tremor aconteceu, os sepulcros começaram a se abrir, e os mortos, e alguns mortos que morreram no Senhor, ressuscitaram e foram vistos por muitas pessoas e andaram no meio do povo. Esse foi o primeiro terremoto que aconteceu quando Cristo deu a sua vida. Agora esse texto, o segundo texto, diz que quando Jesus ressuscitou, também houve um tremor de terra, que quando Jesus ressuscitou, também houve um abalo sísmico, mostrando que tanto na morte de Cristo, como na ressurreição de Cristo, o poder que foi liberado foi tão extraordinário, que a terra se moveu, que a terra tremeu, que a terra foi chacoalhada, que a terra de alguma forma foi impactada. Por isso que eu disse que tanto a morte de Cristo como a ressurreição de Cristo tem um impacto não só sobre as pessoas, mas sobre toda a natureza das coisas, sobre a natureza, sobre todo o cosmos, sobre toda a terra, sobre todo o universo. E além de ter uma implicação universal, tem também uma implicação eterna. O texto diz que ele ressuscitou e que os anjos vieram, e quando os anjos vieram para remover a pedra, agora imagine a força absurda que os anjos têm. Anjos são seres muito fortes. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Há anjos de Deus guardando você. Diga para o seu irmão: há anjos de Deus guardando você. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor para os guardar e os livrar. E esses anjos são fortes, porque olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que esses anjos rolaram a pedra que estava sobre aquele sepulcro. Amém? E sentou-se sobre ela, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E a aparência desse anjo era como um relâmpago. Imagine você ver um anjo como um relâmpago, talvez você ia se assustar. As mulheres se assustaram quando viram os anjos, por isso que eles disseram: não tenham medo, não fiquem apavoradas. Eu sei que vocês estão procurando aqui Jesus que foi crucificado, mas ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Porque a aparência daqueles anjos era como de um relâmpago. Imagine aí um relâmpago na sua frente, rasgando assim o céu, brilhando intensamente, com uma força absurda, removendo uma pedra que estava no sepulcro. Para que você entenda, o sepulcro de Jesus foi cavado numa rocha, ok? Então não era no chão, era numa rocha, tipo uma caverna. E a pedra que estava na frente não estava no chão, estava como se fosse uma porta, tampando toda aquela frente. O anjo desceu para remover a pedra, e quando isso aconteceu, ao mesmo tempo que Jesus estava ressuscitando, o poder foi tão grande que a terra abalou, que houve um abalo sísmico. Diga amém se você está entendendo. Glória a Deus. O poder da ressurreição de Jesus chacoalhou a terra. E esse anjo veio, e diz a Bíblia que removeu
aquela pedra, o seu aspecto era como de um relâmpago, as suas vestes eram alvas como a neve, cor de neve, extremamente brancas, extremamente brancas. O texto continua dizendo que diante dessa ressurreição de Cristo, não há necessidade de ter medo, porque embora aquelas mulheres ficaram apavoradas, a Bíblia diz que aqueles anjos disseram para elas: não tenham medo, não tenham medo. Olha só, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, diz: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Então aqueles que estão buscando Jesus, o Cristo crucificado, não precisam viver uma vida de medo. E a ressurreição de Jesus Cristo é exatamente essa pronunciação contra o medo, essa declaração contra o medo. É Jesus dizendo, é os seus anjos dizendo: não tenham medo. E é interessante porque novamente lá na frente, no capítulo de número 10, o próprio Jesus disse também para estas mulheres: não tenham medo. Então aqui nesse primeiro momento, quem está dizendo para estas mulheres para não ter medo são os anjos. O anjo está dizendo: olha, não tenha medo. Mas lá na frente, um pouquinho mais à frente, quando o próprio Jesus, o Cristo crucificado, encontrou-se com estas mulheres, ele mesmo disse para elas: não tenham medo. Mostrando que diante da ressurreição, o poder do medo deve ser dissipado. E essa palavra então traz consolo. Por quê? Porque quantas vezes nós nos deparamos com o temor da morte, ou com a desesperança de um ente querido nosso que nós amamos muito, que partiu. Mas essa ressurreição de Jesus, é por isso que nós não precisamos ter medo, porque essa ressurreição de Jesus é a garantia de que todos aqueles que morrerem em Cristo, que morrerem crendo em Cristo, também ressuscitarão. O apóstolo Paulo nos fala claramente sobre isso no capítulo 15 de 1 Coríntios. Então depois em casa, anote aí para você não esquecer, você leia 1 Coríntios 15 e você vai ver que Paulo traz um argumento poderoso sobre a ressurreição dos mortos, mostrando que a ressurreição de Cristo é uma garantia que haverá ressurreição dos mortos. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que depositaram sua confiança em Jesus, aqueles que decidiram aqui em vida confiar no Salvador, ressuscitarão para a vida eterna. Infelizmente, aqueles que não fizerem isso têm vida para a condenação eterna. Mas há uma esperança para todos aqueles que creem em Cristo, de vida eterna. Há uma esperança para nós, um consolo em nosso coração, porque assim como eu, alguns de vocês aqui também já perderam entes queridos. Assim como eu, alguns de vocês aqui tiveram que enfrentar a dor de ver um ente querido partir. Como eu enfrentei isso algumas vezes na minha vida. Eu vi o meu pai partir tão novo ainda, com 52 anos de idade. Vi minha mãe partir no meu colo literalmente, eu tentando reanimá-la, impotentemente sem consegui-la. Um irmãozinho meu de 17 anos, isso há muito tempo atrás, há mais de 17 anos atrás, eu vi partir de um acidente trágico de moto. Minha avózinha que partiu recentemente. Então todos esses acontecimentos que se deram comigo me fizeram entender uma coisa, lendo a palavra, que há esperança para aqueles que morreram temendo a Cristo. E isso conforta o meu coração, mesmo diante da dor, mesmo diante da saudade que fica para sempre. Não há um dia sequer que nós não nos lembramos dos nossos entes queridos que partiram no Senhor. Todos os dias nos lembramos dele. Todos os dias eu converso com minha esposa sobre meu pai, minha mãe, sobre essas pessoas, minha avó, meu irmão, meu tio, essas pessoas próximas a mim que partiram. Todos os dias eu converso com minha esposa, com os meus filhos sobre isso. Nos lembramos, às vezes choramos juntos, conversando, lembrando, às vezes rimos juntos, lembrando desses acontecimentos, lembrando das brincadeiras, das reuniões de família. Por exemplo, todos os anos, meus pais vinham para cá, todos os anos, final de ano, e os irmãos que já estão comigo há bastante tempo, sabem que o que eu estou falando é verdade, eles passavam o Réveillon conosco, e vinham sempre, mas todo final de ano eles estavam aqui. Nos lembramos então dessas reuniões em família, sentimos saudades, às vezes rimos, porque lembramos das brincadeiras, das resenhas, das reuniões de famílias, às vezes choramos de saudade,
mas isso não tira de nós a certeza de que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, e a ressurreição de Cristo é a garantia de que os nossos entes queridos que morreram no temor do Senhor, também ressuscitarão para a vida. Então isso conforta o nosso coração, isso consola o nosso coração. Por quê? Porque quando nós cremos em Jesus, nós cremos em Cristo para além dessa vida, nós cremos em Cristo para além dessa terra. A Bíblia diz que se nós confiarmos no Senhor apenas para as coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se a nossa confiança em Jesus, se a nossa crença em Jesus for apenas para que Ele restaure o nosso casamento aqui na terra, for apenas para que Ele cure o nosso coração, as nossas dores emocionais ou as nossas enfermidades físicas, se a nossa crença, se a nossa fé em Jesus for apenas para que Ele nos prospere materialmente aqui nessa terra, para que Ele amplie o nosso negócio aqui nessa terra, se a nossa crença, se a nossa fé em Jesus se resumir apenas às coisas dessa vida, o apóstolo Paulo diz que nós somos os mais infelizes de todos os homens. É claro que quando nós cremos em Jesus, nós podemos usufruir, desfrutar de todas estas benesses, de todas essas bênçãos aqui na terra, é claro que sim. Mas a diferença de crer em Jesus e em crer em outras entidades é que essa fé em Cristo, ela transcende esse momento do aqui e do agora, ela vai para além do aqui e do agora. Crer em Jesus nos garante vida eterna, crer em Jesus nos garante que mesmo que sejamos em algum tempo visitados pela morte, a morte será apenas, tão somente um passaporte para a vida eterna. E o apóstolo Paulo tinha tanta certeza nisso que ele disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu vivo para Cristo, se caso eu morrer eu estarei no lucro. Ele não enxergava a morte como uma perda, ele não enxergava a morte como um prejuízo. Por quê? Porque ele estava em Jesus. Então quem está em Jesus vê a morte como um lucro, não como perda. Ele disse: eu estou vivendo em Cristo, e se eu morrer, para mim vai ser um lucro, porque eu vou estar desfrutando da melhor vida, porque eu vou estar envolvido na vida mais excelente, eu vou estar envolvido na glória de Deus. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Então quero que isso conforte o seu coração. Você que, como eu, teve perdas de pessoas queridas, você que, como eu, enfrentou a dor do luto ou está enfrentando ainda a dor do luto, eu quero que esta palavra conforte o seu coração. Há esperança para aqueles que creem no Senhor, nem a morte é capaz de detê-los. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus venceu a morte, e a ressurreição de Cristo é uma garantia, é um penhor de que todos aqueles que morreram crendo em Jesus também serão ressuscitados para a vida. Diga aleluia se você está entendendo. Diga glória a Deus. Por isso que os anjos falaram para aquelas mulheres: não tenham medo. Então, diante da ressurreição de Jesus, o medo é dissipado. Diante da ressurreição de Jesus, o pavor é dissipado. O que as pessoas mais temem? As pessoas temem a morte. Esse é o medo que apavora todas as pessoas. E a Bíblia diz que o medo da morte era a algema que Satanás usava para prender, para escravizar as pessoas. Medo da morte. Por que você tem medo de adoecer? Porque você tem medo de morrer. Não é pela doença somente, é pela morte. Mas Cristo venceu a morte. Diga amém. Diga: Cristo Jesus venceu a morte. Então isso deve trazer esperança para o seu coração. Isso deve trazer conforto para o seu coração. Isso deve trazer consolo para o seu coração. Além disso, é uma convicção de que nosso Jesus está vivo, e que por estar vivo, Ele está interagindo comigo e com você todos os dias. Todos os dias. Você não está clamando a um ser morto. Lembra do embate que o profeta Elias teve com os 450 profetas de Baal? Cuidado com ele aí. Lembra do embate que ele teve com os 450 profetas de Baal? A Bíblia diz, olha só, que eles começaram a clamar aquele Deus morto, aquele pagão, Deus pagão. E eles clamaram e nada aconteceu. E Elias começou a caçoar deles, dizendo assim: clame mais alto, quem sabe ele está dormindo. Clame mais alto, quem sabe ele foi descansar. Porque não havia respostas. Por quê? Porque era apenas um ídolo, era apenas uma imagem. Era um Deus morto que não tinha espírito.
É esse Deus morto que está escrito lá em Salmo 115. Vamos conferir? Vamos conferir Salmo 115? Depois a gente volta para aqui para Mateus. Salmo 115, por favor. Salmo 115. Glória a Deus. Salmo 115. Olha aí o que está escrito em Salmo 115. Quantos acharam? Digam amém. Olha o que está escrito: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Agora olha o que o salmista vai dizer no versículo seguinte: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Não sai som nenhum da garganta deles. Agora é o que ele diz: tornem-se semelhantes a eles todos os que os fazem. Ou seja, todas as pessoas que fazem esses ídolos se tornam semelhantes a estes ídolos. Ele continua: tornem-se semelhante a eles quantos neles confiam. Ou seja, quem faz e quem confia nesses ídolos de prata, de gesso, de madeira, de ferro ou de qualquer outro objeto inanimado, se torna semelhantes a eles. Agora olha o conselho do salmista no verso 9: Israel, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confie no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Sião. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Diga aleluia. Então observe aqui, queridos, o fato de Jesus estar vivo, dele ter ressuscitado, é essa convicção que nós não estamos servindo a um Senhor morto. Diga para o seu irmão: você não está servindo a um Senhor morto. Você não está servindo a um Jesus que continua preso em uma cruz, em um crucifixo. Você não está servindo a um Jesus que ainda está preso numa tumba, num túmulo, num sepulcro. Ele morreu sim pelos nossos pecados, mas ressuscitou pelo poder de Deus. E Ele está vivo, e por estar vivo, Ele pode interagir conosco. Por estar vivo, Ele pode se relacionar conosco. Por estar vivo, Ele pode estender as suas mãos para nos abençoar. Por estar vivo, Ele pode estender as suas mãos para nos salvar. Por estar vivo, Ele pode estender as suas mãos para nos curar. Por estar vivo, Ele pode estender as suas mãos para restaurar a nossa família, para restaurar o nosso casamento, para mudar a nossa sorte. Por estar vivo, Ele pode garantir vida eterna para mim e para você, porque Ele está vivo. Os ídolos dos ímpios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Isso era no tempo do salmista aqui, que fazia ídolo de prata e ouro. Hoje nem de prata e ouro faz mais, porque as pessoas têm medo de ser roubada. Não é verdade? Hoje faz de gesso, faz de madeira, faz de ferro, ou de outros materiais. No tempo dele aqui fazia de prata e ouro. Alguns poucos pode fazer de prata e ouro. Pode ser que em algum lugar tenha algum ídolo de prata e ouro, mas geralmente as pessoas fazem de outros materiais mais simples, mais baratos, porque se forem roubados, perdidos, o valor monetário não se perde. Então ele está dizendo: esses ídolos são feitos por mãos humanas. Não pode salvar, por quê? Porque tem mãos, mas não pode pegar. Porque tem nariz, mas não pode cheirar. Porque tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir o clamor, a oração, a súplica de ninguém. Quem faz esses ídolos se torna semelhante a eles. Quem confia e adora esses ídolos se torna semelhante a eles. Mas vocês, ó casa de Israel, confiem no Senhor, porque Ele é o seu amparo e o seu escudo. Você, povo de Deus, confie somente no Senhor, porque Ele é o seu amparo e o seu escudo. Então Ele está vivo, queridos. Ele não está morto, Ele está vivo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 1:8. Hebreus 1:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Está vivo para curar, para libertar, para salvar, para transformar, para abençoar, para se mover em você, para te abraçar em conforto, em consolo, para falar o teu coração, para dar direção a você por meio do Santo Espírito. Ele está vivo. Amém? E é porque Ele está vivo que nós podemos ser libertos de todo medo. Porque Ele ressuscitou, o medo é dissipado. Diga glória a Deus. A quarta lição que nós aprendemos nesse texto de Mateus 28, volte para Mateus 28, é que essa convicção, que a gente chama de fé, fé é uma convicção. Hebreus 11:1 diz que fé é convicção, é certeza das coisas que não se veem e a convicção de fatos que se esperam que aconteça. Então essa convicção, essa fé da ressurreição de Jesus Cristo enche o nosso coração de alegria. Essa certeza, essa convicção de que o nosso Cristo ressuscitou, enche o nosso coração de alegria. Olha o que o texto diz, verso 8: retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, ainda de medo, mas com grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos, porque elas descobriram, porque elas tiveram a revelação. Interessante, vocês mulheres devem dar graças a Deus, porque vocês são muito especiais. Diga amém. Você que é mulher, você é muito especial para Jesus. Jesus tinha 12 discípulos e Ele se revela primeiro para as mulheres. Ele não se revelou primeiro para Pedro, nem para Filipe, nem para João, nem para nenhum dos outros 12. As primeiras pessoas que viram Jesus ressurreto foram as mulheres, as suas discípulas. Jesus se revelou primeiro a elas. Então vocês são especiais. Amém? Para Jesus. Diga glória a Deus. Ele se revelou para as mulheres e Ele disse para essas mulheres: vão e espalhe para todo mundo essa boa notícia, conte para os meus irmãos, para os meus discípulos, essas boas notícias. Então Jesus chamou essas mulheres para serem mensageiras da sua ressurreição. As primeiras pessoas que foram comissionadas para testemunhar da ressurreição de Jesus foram as mulheres. Diga glória a Deus. As primeiras pessoas que foram comissionadas por Jesus para serem testemunhas da sua ressurreição foram as mulheres. Não foi Pedro, não foi Filipe, não foi Paulo, até porque o apóstolo Paulo se converteu muito tempo depois. Não foi o apóstolo João, não foi nenhum dos 12. Foram as mulheres que viram Jesus ressurreto, que foram ao sepulcro, que tiveram um encontro com Cristo ressurreto. Então essa convicção encheu o coração delas de alegria. E deve encher o seu coração de alegria também, diante das incertezas da vida, diante dos obstáculos da vida, diante das adversidades da vida, das lutas, diante de perguntas sem respostas. Nós temos uma convicção, nós temos uma certeza, uma fé inabalável: o meu Cristo está vivo, o meu Jesus está vivo. E essa convicção em nosso coração é uma âncora forte em nossa alma, que não permite que as ondas da vida arranquem a nossa alma da direção do Senhor. Essa convicção que Cristo está vivo, que Ele ressuscitou dentre os mortos, é uma certeza inabalável, e isso deve encher o nosso coração de alegria, que se traduz em paz, porque aqueles que têm a alegria do Senhor em seu coração experimentarão outro sentimento maravilhoso, que é a paz. Você pode estar enfrentando os maiores desafios. Se você tem essa convicção, o seu coração começa a se encher de alegria. Não é uma alegria, uma algazarra externa, é uma alegria interna. Amém? É uma convicção profunda, e isso transborda em paz. Por isso que você experimenta paz. Olha a promessa de Jesus para todos aqueles que creem nele. Em João capítulo 11, versículo 25 a 26, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim viverá, mesmo que esteja morto. Mesmo que esteja morto. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ele está falando da morte eterna. Aí ele pergunta para Marta:
crês tu nisso? Ele pergunta para mim e para você. Você crê nisso? Ele está dizendo, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá. Para sempre, para sempre. A morte deixou de ser um problema para quem crê em Jesus. Deixou de ser. Porque mesmo quando a morte física atinge o nosso corpo, e eu quero profetizar que isso só vai acontecer quando você estiver bem velhinho, em nome de Jesus, amém? Bem velhinho, bem velhinha, que você viva muitos anos sobre a terra, para ver os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel, como diz a palavra. Quando isso acontecer, que você fechar os seus olhos desse lado da eternidade, você vai abrir os seus olhos no paraíso com Jesus. Como ele disse para aquele ladrão na cruz, que no último instante da vida, creu no Senhor. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então ele está dizendo, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá, mesmo que esteja morto. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Nunca morrerá eternamente. Nunca morrerá. Você crê nisso? Eu creio. Você crê nisso? Amém? É promessa de Jesus. É palavra do Senhor para nós. Então, essa mensagem da ressurreição também atrai oposição. Porque essa mensagem é tão poderosa, é tão libertadora, nos liberta para além das coisas dessa terra, nos liberta de traumas, nos liberta de medos, nos liberta de ansiedade, nos liberta do medo da morte, nos liberta de insegurança e incertezas com relação aos nossos entes queridos que já morreram. E Paulo fala sobre isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Inclusive ele diz para a gente consolar uns aos outros a respeito dessa palavra, do arrebatamento da igreja e daqueles que estão em Cristo sendo ressuscitados. Ele diz, olha, não quero que vocês fiquem ignorantes com relação àqueles que morreram. Não quero. 1 Coríntios 15 ele fala sobre isso. Então essa mensagem da libertação de Jesus, ela é libertadora. Nos liberta de medos, nos liberta de ansiedades, nos liberta de pavor, nos liberta do egoísmo, nos liberta de querer viver uma vida centrada em nós mesmos, nos liberta de querer viver uma vida achando que o aqui e o agora já é o bastante, já é o suficiente. Não. Há muito mais para viver do outro lado da eternidade do que desse lado da eternidade. Porque o máximo que alguém viverá nesse lado da eternidade é 100 e poucos anos. Mas do outro lado da eternidade você tem, como diz a Bíblia, a eternidade para viver com Jesus. Então essa mensagem nos liberta de todas estas coisas. Nos liberta inclusive do pecado. Paulo disse, se Cristo não ressuscitasse, se Cristo não houvesse ressuscitado, todos nós estaríamos perdidos em nossos pecados, porque a morte dele não teria valor nenhum para nos redimir dos pecados, se ele não tivesse ressuscitado. Então estávamos todos perdidos. Então essa mensagem da ressurreição de Jesus, ela é libertadora, liberta do pecado, do medo, dos traumas, da angústia, da ansiedade, de todas essas coisas. E porque ela é libertadora, o que acontece? O diabo se opõe a essa mensagem. O diabo se opõe à mensagem da ressurreição de Jesus. E a gente vê isso claramente nesse texto. O que o inimigo fez? A primeira coisa, ele invadiu o coração daqueles líderes judeus, dos sacerdotes judeus, para investir em dinheiro, e a Bíblia diz que foi uma grande soma de dinheiro, para que aqueles soldados que viram a ressurreição de Jesus, começassem a mentir, dizendo que Jesus não ressuscitou, mas que os discípulos dele vieram enquanto os soldados estavam dormindo e roubaram o corpo de Jesus. Vamos ver isso na palavra? Então essa oposição que aconteceu, versículo 11, olha só, verso 11 ao verso 15. E indo elas, as mulheres que testemunharam, a ressurreição de Jesus, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Agora preste atenção aqui comigo, que isso é espantoso demais. Aqueles soldados, irmãos, eles viram a ressurreição de Jesus. Você viu isso um pouco mais adiante, que até ficaram com medo quando viram os anjos removendo a pedra que estava no sepulcro. Aqueles soldados testemunharam. Não foi ninguém que contou para eles, olha, Jesus ressuscitou. Não, eles viram. Eles foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Escute uma coisa que eu vou falar para você. Aqueles que não creem, mesmo diante das evidências, mesmo diante dos milagres, mesmo diante dos sinais,
continuarão incrédulos, continuarão obstinados. Aqueles que não querem crer, perdão, não que não crerem, mas que não querem crer. Aqueles que não querem crer, mesmo diante de sinais perceptíveis, tangíveis, permanecerão incrédulos. Porque se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos para crermos em Jesus, a pessoa pode ver milagres, sinais, coisas extraordinárias acontecerem em sua frente, e elas não crerão. Porque estes homens aqui viram Jesus ressuscitando. Esses homens aqui, esses guardas, esses soldados que estavam guardando o sepulcro, com medo exatamente do corpo de Jesus ser roubado pelos discípulos dele, eles viram quando os anjos desceram. Eles viram quando o anjo removeu a pedra. Eles viram aqueles anjos com um aspecto de relâmpago. Eles viram a terra tremer. A Bíblia diz que eles ficaram tão apavorados com aquele acontecimento, que eles ficaram como mortos. Eles caíram no chão como mortos. Aí eles vão contar agora aos sacerdotes o que aconteceu. Eles vão dizer: olha, nós vimos, estavam lá, apareceu um anjo e removeu a pedra, e aquele homem que morreu na cruz ressuscitou. Verso de número 12. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Eles investiram grande soma de dinheiro. Para quê? Recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Verso 15 agora. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Qual versão? De que Jesus não ressuscitou, de que os discípulos dele vieram de noite enquanto os soldados estavam dormindo e roubaram o corpo de Jesus. Agora observe que aqueles camaradas foram testemunhas. Eles vão aos sacerdotes, contaram aos sacerdotes o que eles viram. Os sacerdotes sabiam que aquilo que eles estavam contando era verdade, mas porque eles não queriam que as pessoas soubessem da ressurreição de Jesus, porque eles tinham medo de perder o seu poder, a sua autoridade na nação, eles investiram pesado. A Bíblia diz que eles deram grande soma, não foi pouco dinheiro, não foi um pouquinho de dinheiro, eles deram grande soma de dinheiro. Eles investiram em uma mentira, eles patrocinaram a mentira. Eles disseram para os soldados: nós vamos pagar para vocês fazerem uma coisa, nós vamos investir dinheiro em vocês, muito dinheiro em vocês, para vocês saírem por aí e espalharem uma mentira, e vocês vão dizer para todo mundo que Jesus não ressuscitou, vocês vão espalhar para todo mundo que o corpo dele foi roubado. Nós estamos pagando vocês, nós estamos investindo dinheiro para vocês fazerem isso. E se essa notícia de que vocês deixaram o corpo de Jesus ser roubado pelos discípulos dele caírem no governador, nós vamos providenciar uma maneira de vocês não serem justiçados, de vocês não serem presos, de vocês não serem mortos. Porque geralmente em Roma, se um soldado deixasse um preso fugir, eles pagavam com a própria vida. Se um soldado deixasse, por exemplo, um sepulcro que ele estava guardando ser roubado, eles pagavam com a própria vida. Então, os sacerdotes disseram para eles assim: olha, se essa notícia chegar até o governador, de que vocês dormiram, e porque vocês estavam dormindo, vocês foram roubados do corpo de Jesus, nós vamos dar um jeito para que vocês sejam poupados de morrer, de vocês serem poupados, serem presos. É isso que ele está dizendo aqui no versículo de número 14. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. O texto diz no verso 15 que eles receberam dinheiro e eles fizeram o quê? Como foram instruídos. Eles saíram e começaram a dizer: Jesus não ressuscitou. Jesus não ressuscitou. O que aconteceu é que nós estávamos dormindo, e quando nós dormimos, os discípulos dele vieram e roubaram o corpo dele sem que a gente visse. E a Bíblia diz que essa notícia, que essa mentira se divulgou entre os judeus até o dia de hoje, no caso o dia que foi escrito esse texto bíblico. Agora observe, queridos, que interessante isso. Pessoas estavam dispostas a investir dinheiro na propagação de uma mentira. Pessoas estavam dispostas a investir muito dinheiro. O texto diz que não foi pouco, foi muito. Verso de número 12, reunindo-se em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Não foi pouco, foi uma grande soma de dinheiro aos soldados. Aqueles homens estavam motivados a investir uma grande soma de dinheiro para que uma mentira fosse propagada. Qual era a mentira?
Jesus não ressuscitou. Essa mensagem é tão ameaçadora para o império das trevas. Essa mensagem é uma bomba no reino de Satanás, que ele foi capaz de usar estes homens para investir dinheiro, alto dinheiro, muito dinheiro, para a propagação de uma mentira. Mas a Bíblia também nos mostra, lá em Atos capítulo de número 4, verso 33 a 37, que Deus levantou um exército de homens, quando os apóstolos estavam pregando. Abre lá em Atos 4, versículo 33, por favor. Atos capítulo 4, versículo de número 33. Atos dos Apóstolos é logo depois do livro do Evangelho de João. Atos capítulo de número 4, verso de número 33, por favor. Atos 4, 33. Glória a Deus. Atos capítulo 4, versículo 33. Não saia de Mateus 28, coloca a sua mão aí, porque a gente volta para lá daqui a pouquinho. Mas abra em Atos capítulo 4, versículo 33. Olha o que diz a palavra. Quantos acharam? Digo amém. Diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho de quê? De quê? Da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça. Então observe, preste atenção aqui comigo. Lá em Mateus 28, a partir do verso 12, né? Verso 11, aliás, a partir do verso 11, diz que um grupo de pessoas investiram muito dinheiro para uma mentira. A mentira era: Jesus não ressuscitou. Aqui em Atos capítulo 4, a Bíblia diz que os apóstolos, eles estavam dando testemunho com grande poder da ressurreição de Jesus. Eles estavam falando da ressurreição de Jesus, proclamando a ressurreição de Jesus, declarando que Jesus havia ressuscitado. E enquanto eles pregavam acerca da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo fazia através deles milagres, curando, libertando, ressuscitando, transformando, salvando. E o poder de Deus está sendo manifesto. Agora, olha o que a Bíblia diz no verso 34. Verso 34 diz assim: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Verso 36 agora e 37. José, a quem os apóstolos davam o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação ou do encorajamento, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Agora olha que interessante como o nosso Deus é. O diabo levantou lá atrás uma turma de pessoas más para investir dinheiro numa mentira. Jesus estava morto, Jesus não ressuscitou, o corpo dele foi roubado pelos seus discípulos. Agora aqui em Atos, a Bíblia diz que Deus começa a levantar muitas pessoas na congregação, pessoas de posses, pessoas que tinham herdades, que tinham propriedades, que tinham fazendas, que tinham casas, que tinham bens, e essas pessoas começaram a investir. Enquanto os apóstolos pregavam com grande poder sobre a ressurreição de Jesus, estes irmãos começaram a investir altas somas de dinheiro para que essa propagação continuasse acontecendo. E aí esses valores eram repartidos na comunidade dos que criam, de maneira que não houvesse nenhum necessitado na igreja. Todos os necessitados eram assistidos, todos os necessitados eram amparados. Por que não havia necessitados? Por quê? Porque aqueles que possuíam grandes somas eram capazes de investir muito dinheiro para que a mensagem da graça, do evangelho, da ressurreição continuasse a ser propagada. E aí no versículo de número 36, diz de um homem chamado Barnabé, que era também chamado filho da exortação, do encorajamento, ou filho do consolo. Ele tinha uma herdade, esse levita natural de Chipre, ele tinha um campo. E ele vendeu o campo e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O que a gente vai entender com isso? Lá fora vai ter sempre pessoas querendo investir dinheiro em coisas erradas. Lá fora vai ter sempre pessoas querendo investir em prostituição. Você sabia que hoje o comércio da prostituição é um dos que mais crescem? Esse mercado da prostituição, da pornografia é um dos que mais crescem. Dos que mais crescem. Então tem pessoas que investem pesado nisso.
Tem pessoas que investem pesados em causas malignas. Tem pessoas que investem muito dinheiro em causas diabólicas, de promiscuidade sexual, de orgias, de imoralidade, de feitiçaria, de idolatria. Tem pessoas que investem muito dinheiro para propagar uma mentira. Mas Deus sempre levanta aqueles de coração generoso, de coração doador, de coração abençoador, que estarão sendo capazes de investir não só dinheiro, mas as suas próprias vidas, para que o nome de Jesus continue sendo espalhado na terra, para que pessoas necessitadas sejam ajudadas, para que pessoas necessitadas sejam assistidas, para que o reino de Deus continue se expandindo, para que a mensagem de que Cristo ressuscitou continue sendo espalhada na face da terra. Nós somos essas pessoas, eu e você. Nós somos movidos a investir, não porque somos coagidos, não porque somos obrigados, não porque somos enganados. Nós somos coagidos a investir no reino de Deus, porque nós cremos que o nosso Jesus ressuscitou, porque nós cremos que Ele transformou a nossa vida, porque nós mesmos fomos impactados pela sua ressurreição, porque a nossa vida teve um outro destino, uma outra rota, quando nós cremos na ressurreição do nosso Senhor, porque nós cremos que esse Cristo vivo foi capaz de morrer por nós, de ressuscitar por nós, de mudar a nossa história, de mudar a nossa vida, de mudar o nosso contexto, porque nós cremos nisso. Ele nos tocou e nós queremos que Ele toque outras pessoas. Ele nos tocou e nós queremos que Ele toque em outras vidas. Ele nos salvou e nós queremos que Ele salve outras vidas. Ele nos curou e nós queremos que Ele cure outras vidas. Ele trouxe paz ao nosso coração e nós queremos que Ele traga paz a outros corações. E porque nós queremos isso, nós oramos por isso, nós proclamamos essa verdade da ressurreição de Jesus sempre que temos oportunidade, porque nós cremos e queremos estas coisas acontecendo com outras pessoas. Nós também somos capazes, pelo Espírito de Deus, com o espírito de generosidade no nosso coração, de altruísmo, de também investir não só dinheiro, mas toda a nossa vida, para que esta mensagem da ressurreição de Jesus continue sendo espalhada e para que os necessitados, são tantos que estão na igreja necessitados, como os que estão fora dela, sejam ajudados, sejam assistidos, sejam abençoados, sejam consolados, sejam encorajados, tenham alimento em suas mesas, tenham roupa sobre os seus corpos. Enquanto os discípulos pregaram a mensagem da ressurreição de Jesus com poder, Deus levantou uma turma na igreja que investia pesado, vendia suas propriedades, vendia seus terrenos, vendia suas casas, vendia suas fazendas e investiam para que pessoas necessitadas fossem assistidas, para que não tivesse ninguém necessitado na igreja, para que não tivesse um só com fome na igreja e para que a mensagem da ressurreição de Jesus continuasse sendo propagada. Então sempre vai haver esses dois grupos de pessoas, sempre haverá dois grupos de pessoas: aqueles que investem na mentira, como aquelas pessoas lá de Mateus 28, 11 em diante, de 28, 11, do 11 ao 15. Sempre vai haver pessoas querendo investir na mentira, mas sempre vai haver aqueles que estarão desejosos de investir na verdade. Nós somos, pela graça do Senhor Jesus, aqueles que desejam investir na verdade, não só dinheiro, mas toda a nossa vida. Diga amém se você está entendendo. Sexta lição desse texto de Mateus 28 é que diante da ressurreição de Cristo, diante do Cristo ressuscitado, nós não podemos ficar neutros. Ou nós o adoramos ou nós duvidamos dele. Diga para o seu irmão: diante do Cristo ressuscitado, diga mais alto, diante do Cristo ressuscitado não há neutralidade. Ou você o adora ou você duvida dele. Olha o que a Bíblia diz, verso de número 16 e 17, Mateus 28, 16 e 17. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Sempre vai ter aqueles que adoram e aqueles que duvidam. Sempre vai ter aqueles que investem na mentira e aqueles que investem na verdade. Nós somos dos que investem na verdade e dos que adoram a Jesus, amém? Então, diante desse Cristo ressuscitado, diante dessa verdade, quando Jesus é revelado para nós como vivo, como ressuscitado, não tem como você ficar neutro. Ou você cai de joelho diante dele, ou você o nega.
Ou você cai prostrado diante dele, reconhecendo que você é pecador e que você precisa dele, da graça dele, que ele é Senhor na sua vida. Ou você vai o rejeitar para o resto da sua vida, ou você vai o negar, ou você vai duvidar dele. Não dá para ficar neutro diante do Cristo ressuscitado. O texto diz que ele foi e se apresentou diante das pessoas. Teve pessoas que viram ele ali, fisicamente. Nós o vemos pela fé. Ele diz que nós somos mais bem-aventurados, mais abençoados, porque nós não vemos fisicamente, mas cremos. Somos mais bem-aventurados do que os próprios apóstolos nesse sentido, porque eles viram. Nós não vemos fisicamente, mas nós cremos. Amém? E aí o texto diz que alguns duvidaram, mas alguns creram, alguns adoraram Jesus. Qual é a sua posição diante do Cristo ressuscitado? Você vai se lançar aos pés dele em adoração, em quebrantamento, reconhecendo que você necessita dele, reconhecendo quão grande ele é, que ele está para além dessa terra, que ele está para além das circunstâncias dessa terra, que ele, diz a palavra, sustenta o universo todo com a palavra do seu poder. Você vai adorá-lo como Deus? Você vai adorá-lo e reconhecê-lo como Senhor da sua vida? Ou você irá duvidar dele? Qual será a sua direção? Qual será a sua posição diante do Cristo ressuscitado? Não dá para ficar neutro. Não dá para ficar em cima do muro, até porque quem está em cima do muro já está do lado da dúvida. Eu já contei para vocês aqui, algum tempo atrás, uma ilustração que eu vi, achei muito interessante. A ilustração diz o seguinte, que tinha alguém que morreu. É só uma ilustração, tá, gente? Isso não condiz com a verdade, é só uma ilustração. Alguém que morreu e estava em cima do muro. E de um lado estava o lugar do paraíso, do outro lado estava o lugar do inferno. E aí os anjos ficavam gritando para a pessoa: desce do muro, vem para cá, vem para o lado de cá. Aqui é maravilhoso, aqui é bom. Aqui tem vida eterna, tem salvação. E do outro lado, o diabo, só com os braços cruzados, olhando para aquele cara em cima do muro, e não dizia nada, não dizia uma palavra. Aí um capiroto ficou intrigado com aquilo, e disse assim, foi perto do diabo, né, do chefe dele, disse assim: mas me diga uma coisa, por que do lado de lá, o pessoal está gritando, os anjos estão gritando para ele descer do muro e ir para o lado de lá, dizendo, vem para lá, vai, que é bom e tal, e por que você está vendo o cara em cima do muro e não grita também para ele vir para cá, para o nosso lado? Aí o diabo disse para um dos seus subordinados: é porque quem está em cima do muro já está do nosso lado. Já está. Então, queridos, no reino de Deus não há neutralidade. Ou você crê ou você duvida. Você entende? Ou você crê ou você duvida. Você crê ou você nega Jesus. Não há como ser neutro. Mas nós, pela fé, pela graça de Deus, decidimos, diante do Cristo ressurreto, crer. Diante do Cristo que ressuscitou, nos prostrar em adoração, como fez essas pessoas aqui. Diante do Cristo que ressuscitou, nos render a Ele e dizer: tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, tu és o meu Deus, tu és o dono da minha vida, tu és aquele que dirige os meus passos, e eu não fico neutro diante do Senhor. Eu creio em Ti, e eu Te confesso, e eu Te recebo, eu ando contigo, e eu vou viver contigo todos os dias da minha vida. Não dá para ficar em cima do muro, irmãos. Diante dele não dá. Não dá. Não tem lugar para ser neutro, não tem lugar para neutralidade. Tanto é assim que Jesus disse lá em Apocalipse: tomara que você fosse frio ou quente, ou uma coisa ou outra. Como você é morno, o que eu vou fazer? Quem lembra? O que eu vou fazer com quem é morto? Se você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Porque o morno é o neutro. O morno é aquele que nem é quente nem é frio. Então não tem lugar para neutralidade. Diga-me se você está entendendo. Diga glória a Deus. Diante do Cristo ressurreto, nós precisamos tomar uma posição. E a nossa posição é nos prostrar e adorá-lo, nos prostrar e servi-lo, nos prostrar e caminhar com Ele, nos prostrar e andar na sua presença. Diga aleluia se você está entendendo. E para a gente concluir, esse Cristo que ressuscitou nos enviou para fazer discípulos dele.
Ele quer que nós espalhemos essa mensagem da sua ressurreição por toda a terra. Verso 18, ele diz assim, vamos concluir? Ele diz assim, verso 18 a 20. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga aleluia. Então esse Cristo ressurreto, esse Cristo que ressuscitou, esse Cristo vivo, nos deu uma ordem. Essa ordem não foi só para os discípulos daquela época, é para todos nós. Qual foi a ordem que Ele nos deu? Vá pelo mundo todo e faça discípulos de todas as nações. Nações, é que a palavra nações aqui é etnias, etnos em grego, etnias, raças, culturas, povos. Todos os povos, todas as etnias, todas as raças. Proclame que eu ressuscitei, proclame a salvação em Cristo, proclame esta vida em Cristo, faça discípulos, faça discípulos. Observe que é nossa responsabilidade, não só o pastor da igreja, não só os líderes da igreja, mas todo discípulo de Jesus é chamado para fazer outros discípulos. Todos os discípulos de Jesus é chamado para compartilhar o evangelho com outros. Todos aqueles que tiveram um encontro com o Cristo vivo é chamado para apresentar esse Cristo vivo a outras pessoas. Diga aleluia, diga glória a Deus. Por quê? Porque Ele tem toda a autoridade. Jesus venceu a morte e por isso Ele tem toda a autoridade. Então Ele diz: façam discípulos, batize esses discípulos. Batize como? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Batize, faça discípulos e os batize. E depois Ele diz: ensina para esses discípulos a obedecer tudo o que eu tenho ordenado com vocês, para vocês. E sabe qual é a promessa que Ele termina esse texto, irmãos? Jesus termina o Evangelho de Mateus com uma promessa. Sabe qual é a promessa? Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Esse Cristo vivo, esse Cristo que venceu a morte, esse Cristo que venceu a sepultura, que venceu o sepulcro, está dizendo para você e para mim: eu vou estar com você todos os dias da sua vida, até que o século termine, até a consumação dos séculos. Eu estarei com você todos os dias. Não vou deixar você só um dia sequer. Nos dias bons e nos dias maus, nos dias difíceis e nos dias mais tranquilos, nos dias de bonança e nos dias de escassez, eu estarei com você todos os dias. Eu estarei atravessando com você os vales, estarei atravessando com você as montanhas, eu estarei com você nos momentos de dor, nos momentos de lágrimas, eu estarei com você nos momentos bons. Eu estarei com você todos os dias, ajudando, fortalecendo, encorajando, animando, apoiando. Como Paulo, e eu termino aqui, já vou guardar meu esboçozinho aqui. Como o apóstolo Paulo, que quando estava 14 dias em jejum, sem comer nada com o povo do navio, densas nuvens, tempestade intensa, já havia perdido a esperança de viver, achou que não ia chegar com aquele navio a um porto seguro. A Bíblia diz que de noite Jesus apareceu para ele e disse para ele: não tenha medo. Ele disse que Jesus animou o coração dele. Ele disse: nem você e nem ninguém que está com você aqui nesse navio vai se perder. Eu vou salvar a sua vida e vou salvar a vida de mais de 200 pessoas que estão com você nesse navio. Ninguém vai se perder. Naquele momento mais difícil, um dos momentos mais difíceis de Paulo, ele disse que Jesus apareceu para ele e falou com ele: eu estou com você. E eu não sei qual é o momento que você está enfrentando agora, eu não sei quais são os vales que você está enfrentando agora, quais são as dificuldades que você está enfrentando nesse momento, exatamente nesse momento que eu estou falando com você. Mas eu quero dizer uma coisa para você como servo do Senhor. Jesus está dizendo para você através de mim: meu filho, minha filha, eu estou contigo todos os dias.
Eu estou com você. O Cristo vivo está com você. O Cristo que venceu a morte está com você. O Cristo que venceu a sepultura está com você. O Cristo que não foi preso pelas cadeias da sepultura está com você. Não importa se você está enfrentando uma crise absurda no seu casamento. Não importa se você está enfrentando uma crise terrível na sua vida financeira. Não importa se a desesperança bateu por conta de uma situação na sua saúde. Não importa o momento, o vale que você está atravessando agora. Jesus está dizendo para você: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Para você que está me ouvindo aí de casa, eu estou contigo. O Senhor está dizendo isso para mim e para você: eu estou contigo. Essa é a promessa do Cristo ressurreto. E ele fecha o Evangelho de Mateus com essa promessa. Não com condenação, não com medo, não com desesperança, mas uma promessa: eu estarei com você todos os dias da sua vida. Fique de pé no nome de Jesus. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor.